Glória a Deus. Bueno, hoje é domingo 28 de fevereiro, não? Já estamos terminando esse mês, graças a Deus. Glória a Deus, um mês mais de vida que o Senhor nos ha regalado. E graças por cada um de vocês que han venido, não? Que estamos aqui reunidos nesse domingo para glorificar e exaltar o nome de nosso Deus. Bueno, sem mais, eu quero falar de viver no Espírito, não? Quero falar de isso. Pido que abram suas Bíblias em Romanos capítulo 8, para ir aí já ao ponto, não? Ao ponto da predicação. Vamos ver? Pongo isso aqui desse outro lado, porque é melhor. Já volvimos lá a presencialidade. Pero dessa maneira não é tão bueno, não? É bueno que tudo volva lá à normalidade. Pero bueno, estão orando? Estão orando ou não por isso? Glória a Deus. Sim, há que orar. Estamos orando para que podamos volver a sermos normais, se assim se pode dizer, não? A não ter que cumprir tanto protocolo, tanta coisa que na verdade, eu já estava vendo um vídeo de especialistas, não, falando, principalmente já em Brasília, porque acá eu não vejo nada a falar sobre isso, pero ele tipo é um especialista, doutor, é médico também e tem doutorados em outras disciplinas. Ele estava falando acerca da pandemia, e também um filósofo que também tem várias especializações, inclusive é professor de Harvard, estava falando já e dizia que, por exemplo, muitos milionários passaram a ser bilionários nessa pandemia, não? Muitos ricos passaram a ser mais ricos porque, bueno, se vê que quitou mais a plata da classe trabajadora, não? A classe e aún os pobres quedaram mais pobres e a classe média empobreceu também, não? Que os ricos quitaram toda essa plata devido a tudo o que dizem, não? Na hora diz que o vírus está na superfície, outra hora diz que não, na hora manda cumprir um protocolo, outra hora manda cumprir outro protocolo. Já não sabemos mais o que é ser, não? E nos volvemos loucos com tudo isso. E isso não está bem. Isso não está bem, porque por isso, não? Porque realmente nos envolve louco, porque realmente é uma maneira, a melhor maneira, não, de manipular a pessoa é com ele sentir, não? Por mais que uno queira escravizar, não? O povo escravizado, ele sempre se rebela, não? Isso vemos no decorrer da história, até na história do povo de Israel, não? O povo quando é escravizado, o povo se rebela. Pero quando o povo vamos dizer assim, disciplinado, induzido, não? Como vemos no período de cautiveiro babilônico, muitos nem queriam regressar, muitos não queriam volver de cautiveiro, porque estava rebueno já. Eles haviam nascido já e haviam acostumado-se com o governo e com todo, e a eles não importava muito lá a cultura deles mesmos, digo os judeus, não, porque já estava acostumado com a cultura dos outros povos, e isso nos leva a pensar muito, não, acerca de nossas vidas, reflexionar, por que não, o que estamos fazendo aqui, a quem estamos escutando nessa pandemia. Estamos escutando tanto. Bueno, eu como igreja tenho que cumprir os protocolos, e é assim, mas já que eu tenho meus pensamentos e também investigo, não, hago investigações acerca do tema, escuto as campanas, escuto aquele que está em prol, aquele que está contra, eu escuto todo, analiso, vejo as estatísticas. Eu sou formado em administração de empresa e estudei em estatísticas aí, aplicada à administração, e também quando isso o curso de psicologia também estudei estatística, e a estatística é uma ciência, não, que nos ajuda a trazer um dado real, não, sobre o acontecimento, o que suele ocorrer é isso, não, a estatística junta dados, agarra uma amostra de uma população para poder dizer, mira, nessa população sempre ocorre dessa maneira.
e é algo estatístico, ou seja, é algo científico. Não podemos ir de encontro, não? Não podemos ir de encontro à ciência, porque a ciência é algo que é experimentado e comprovado. E, bueno, eu mesmo he comprovado e vi as estatísticas de Lanús, por exemplo, pela estatística de Vernes, não? São 500 mil pessoas na casa em Lanús, ou seja, 28 mil enfermos, 23 mil recuperados, me parece que era isso, e 700 óbitos. Ou seja, se vós empeça a ser percentual, solamente de acá da cidade de Lanús, que é a cidade onde todos acá estamos, não? Nadie acá vive em outra cidade, vemos que nos damos conta que, ou seja, 0,004, mais ou menos, são as pessoas que morrem. Ou seja, a probabilidade de que vós contraiga o coronavírus e que vós chegue ao óbito é muito pouca. É muito pouca. É mais fácil morrer tropeçando aí, se cai na vereda e golpeia a cabeça e te morís. É mais fácil. Pero é louco, não estou predicando acá contra protocolos, por favor, acá estamos cumprindo todos os protocolos e vamos seguir cumprindo. Eu quero que pensem, e tampouco digo para que vocês não se protejam, não andam com barbijo, tem que estar com barbijo, tem tudo isso. Não digo para que não estejam com barbijo, não digo, não. Sigam cumprindo os protocolos. Eu digo que massificam em nossas cabeças, não, em nossas mentes, muita informação. E qual é a verdade? A verdade, bem sabemos que a verdade é Jesus. Bem sabemos que o vírus é real. Não estou falando de encontro vírus, o vírus é real. Sabemos nossa irmã Teresa se foi a óbito devido a esse vírus. Mas a Jaya já tinha seus problemas, não? De diabetes e muitos outros problemas. E o vírus acentuou tais problemas, não? E ela levou ao óbito. Então, o vírus é real, sabemos. Pero, o que passa aqui, há um vírus que está nos contagiando, que é bem pior, não? Que é o vírus da incredulidade, que é o vírus da carne em nós outros. Nossa carne empieza a crescer. Por quê? Porque nosso espírito que está vai decagendo. Por que vai decagendo nosso espírito? Hoje falei um pouco sobre esse tema, não? Em las duas predicações, tanto de la manhã quanto la noite, del sábado, eu falei sobre esse tema. Eu dou uma mirada cá, não mais? Eu posso baixar isso aqui. E assim não acopla. Quero ver se está gravando bem. Está gravando bem aqui. Vocês me escutam onde aí, não? Ou preferem ter mais... Tá bem? Tá bem, dá para escutar bem, não? Eu vim desenvolvendo esse tema desde a manhã, falando de congregar. Por que ele congregar? A hora sim podemos congregar presencialmente, não? Ao menos nos domingos. Quero ver se temos a possibilidade de um dia mais na semana. Pero por hora não, porque nem chegou a genar-se, não? Então, eu não vou abrir outro dia para quê, não? Todavia, não logramos genar as 12 pessoas acá. Ver a quantidade de membros de nossa igreja é muito grande, não? É multitudinários. Somos multitudinários. É importante congregar-se tanto acá, fisicamente, a hora que abriu a igreja novamente, quanto por via das redes, não? Do YouTube, quizá, às vezes, Facebook também, que eu hago algo. Por que é importante? Porque vai nos produzir fé. Ai, pastor, pero eu não posso ter fé solito em casa. Por suposto que sim. E ojalá tu tenhas fé solo em tua casa, orando, lendo a Bíblia, estudando, aceitando a Jesus verdadeiramente em tu coração e ponendo por prática tudo isso, ojalá. Pero não é isso que vemos, não? Estatisticamente hablando agora, não? Se nós outros vermos, a sermos uma estatística das pessoas que congregam-se, a maioria, grande maioria, necessita esse momento acá, e na verdade a Bíblia diz que necessitamos o momento de comunhão, isso sim, não? De comunhão com os irmãos. Pero depois também podemos buscar a Deus solitos em nossa casa. Isso é uma realidade, é verdade. Podemos já dobrar nossas rodilhas, orar,
podemos ler a Bíblia, podemos estudar a palavra de Deus. Se têm dúvida, têm acesso aí ao telefone do pastor, não? Nas redes sociais, me pode perguntar. Não tenho problema nenhum em contestar, estou sempre aí disponível para contestar quaisquer dúvidas acerca de qualquer tema, principalmente bíblico, pero pode ser outros temas também, não? Se José, algo vou te amuchar ao menos, não? Algo vou contestar, sempre. Então, vocês, vemos que nossa vida espiritual veio porque eu tenho o Facebook, não? E veio aí, o Facebook habla por si solo, não? Cada um habla aí por las redes, e os que não hablam também hablam, porque ele não hablar também é hablar. Nós outros sempre estamos comunicando, não? Os especialistas em comunicação, depois leiam já o livro de... depois do autor, me olvidei o nome dele, não? Que Roland, não sei o quê, é um dos mais expertos em comunicação no mundo. Estamos sempre comunicando, não? Aun quando não hablamos, não? Porque nosso corpo habla, nossas atitudes diante dos problemas hablam. E eu, como pastor e especialista aí nessa área de análise, não? De analisar a vida em si, eu vejo que nossa vida espiritual às vezes está decaindo muito, e muito me preocupa. Eu oro por todos vocês, oro por mim também, por a igreja em si. Por quê? Porque Pablo já falava com os romanos, não? Os romanos tinham aí muito a lei, eles entendiam muito da lei romana e entendiam muito de toda essa esfera, e depois eles começaram a buscar a lei de Deus, não? Pero essa lei de Deus estava mais relatada em judaísmo, em nas práticas judaicas e em la Torá, não? Que era, imagina que eles não tinham o Novo Testamento, não tinham, não? Hoje nós outros predicamos e legemos assim a Bíblia, não? Pero eles não tinham o Novo Testamento, os autores do Novo Testamento não tinham o Novo Testamento. Então, vocês não tinham todas essas informações a la qual hoje temos. Não? E então, eles estavam aí buscando muito na lei de Deus, na lei judaica e tudo mais, e não entenderam. É lógico que não vão entender, porque a lei verdadeira é a lei de Deus verdadeira, é a lei de Jesus, é a lei do amor, não? É Jesus interpretando a lei judaica e hablando e nos ensinando. Então, se Pablo, um servo do Senhor, não? O tipo que, vamos dizer, viu Jesus, não? Foi chamado por ele, diretamente por ele, e recebeu instruções diretamente dele. Está ensinando aos romanos a viver uma vida espiritual, algo que os romanos por aí... E porque quando nós outros nos baseamos muito, nos prendemos muito a leis e a religiosidade, não, nos tornamos religiosos em si. E quando estamos presos a essa lei, é bem mais fácil de pecar, não? Por isso que a própria lei diz que se vós deixar de cumprir uma da lei, vós sois culpáveis por toda essa lei. Então, a salvação é impossível, completamente impossível ao homem, porque em algum determinado momento de nossas vidas vamos a pecar, vamos a cometer algum erro, por mais pequeno que seja, e vamos a ser culpáveis de toda essa lei. Então, qual é a nossa lei? É Jesus, ela é Espírito. Por isso Paulo escreveu aos Romanos. Vamos falar, vamos a ler capítulo 8. Vamos a ler a partir do versículo número 1, pero eu vou me basear mais em outros versículos, não? Mais acá abaixo. Vamos a ler. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, os que não andam conforme a la carne, sino conforme ao Espírito. Então, isso aí já nos dá um dado, não? A quem não há condenação? Glória a Deus. A quem? A luz que não andam, o quê? Segundo, glória a Deus, la carne, não? Pero que anda agora segundo o Espírito. E servir as obras da lei, de certa maneira, é andar segundo a carne, porque hace com que minha carne, com minhas próprias forças, eu queira cumprir a lei. E não é isso que nos ensina
é Senhor, não? Por isso vino Jesus Cristo, para cumprir em sua carne essa lei, porque a nós outros nos era impossível. Seguimos lendo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me ha livrado da lei do pecado e da morte. Claro, por quê? Porque se estamos em Cristo, aí temos vida. E o pecado já não reina mais em nossas vidas, e consecutivamente a morte tampouco reina em nossas vidas. Porque o que era impossível para a lei, por quanto era débil, por la carne, claro, porque nadie podia cumpri-la, Deus, enviando a seu Hijo em semelhança de carne, de pecado, e a causa del pecado, condenou o pecado em la carne, para que a justiça de la lei se cumprisse em nós outros, que não andamos conforme a la carne, sino conforme ao Espírito. Porque os que são de la carne pensam nas coisas de la carne, pelos que são del Espírito em nas coisas del Espírito. Porque ele ocupasse de la carne, és morte, pero ele ocupasse del Espírito, és vida e paz. Porquanto os desígnios de la carne são inimistad contra Deus, porque não se sujeitam à lei de Deus, nem tampouco podem. E os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Mas vós outros não viveis segundo a carne, sino segundo o Espírito, se és que o Espírito de Deus mora em vós outros. Se alguno não tem o Espírito de Cristo, não és dele. Então, o que me queda claro acá nesse texto, mas já que podemos fazer uma exegese aí do texto, não? Uma exegese seria extrair do original, do grego, e entender, né, em todo o contexto do livro de Romanos. Não quero ser essa explicação teológica tão profunda agora, porque não é o perfil dessa predicação, não é o propósito dessa predicação de hoje. Se não é o propósito dessa predicação, é falar do Espírito, que devemos andar em Espírito, e biblicamente nos dá uma palavra acerca desse Espírito. Por que devemos andar em Espírito? Porque somos nascidos de Deus, porque os que somos de Deus, os que aceitamos a Jesus, não andamos segundo a carne. Que é andar segundo a carne, pastor? Andar segundo a carne, que saias a um congregar-se. Que isso, pastor? Então você erro de congregar? Não. Andar segundo a carne é ser qualquer coisa que vos queira ser, pero a ser sem amor, a ser pensando solamente em vós, em tus próprios interesses, sem pensar no outro, sem pensar no mal que vós pode ser para o outro, para a humanidade, para a natureza, não? O homem tampouco está cuidando da natureza, não? A natureza passa factura depois. Há leis que não... É como a lei da gravidade, não? Se tiramos algo para riba, esse algo se cai. Não? Não há como ir de encontro a essa lei. Não? E a natureza também, não? Se tiramos muita basura no mar, o mar em algum lugar vai tirar essa basura, não? Que ele não quer essa basura para ele. Se cortamos todos os árvores, se cambia o clima. Ao menos é nessa região onde foi cortada os árvores. Então, todo há uma ação e uma reação. Se somos carnais, se eu penso em congregar-me para demonstrar-me mais espiritualidade, o bom de sempre de congregar é que um dia te cai a ficha, não? De tanto congregar, escutar a palavra, é melhor que não deixe de congregar, isso sim é bueno. Pero a gente que vem na congregação solamente para... Já digo isso a uma experiência própria, não? Já me acordo que no começo já de minha vida, não, cristiana, eu cheguei a um momento de me tornei muito fariseu nesse sentido, não? Pero porque também fui ensinado dessa maneira, não? A gente era muito farisaica, depois eu fui entendendo o amor de Deus, a profundidade das coisas, não? Como Pablo mesmo disse, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. É lógico que não sou varão perfeito, pero sou um varão muito mais perfeito do que era antes. Antes era muito mais imperfeito, pero todavia me falta, é lógico. Me falta a mim, falta a ustedes, falta a todos. Só não falta os que morreram. Os que morreram já são varão e varona perfeita, não? Já estão já com ele Senhor. Então, tudo o que hago em minha vida,
se torna carnal se eu não hago com amor, se eu não hago espiritualmente, se eu não deixo Jesus dominar me ser, não? Se em Jesus e em sua palavra, não, na Bíblia que dá sua palavra, eu não tenho meus parâmetros. Quando meus parâmetros não são cristianos, não são a palavra de Deus, não são espirituais, então eu já me torno uma pessoa carnal. E é pior do que nos está passando hoje, é pior todavia, que o que eu acabei de dizer não se aplica tanto hoje. Por quê? Porque hoje há muitos que estão usando essa palavra. E diz, já está lá a ofrenda, nós outros não vamos sacar ofrenda, não. Os que não ofrendaram, se querem ofrendar no final, os que quando entra pode deixar a ofrenda, ou quando sai pode deixar a ofrenda, como queiram, não? Ou não deixa nunca, como vocês queiram, nadie é obrigado a nada. Pero, hablando de ofrenda, a gente usa a palavra de Deus para distorcionar, não? Por exemplo, o Evangelho de la Prosperidade, para distorcionar verdades bíblicas. Então, se eu acabei de dizer algo, não? Eu acabei de dizer que nossas vidas têm que estar baseadas na Bíblia, não? Em sua palavra, em sua lei, tudo isso. Pero hoje está tão nefasto nossos dias, está tão malo nossos dias, e Jesus nos ha advertido que nossos dias seriam malos dessa maneira, não? Que íamos a passar uma necessidade espiritual muito grande, para que o mundo ia passar essa necessidade espiritual, nós outros não, os que creem nele não. Os que creem em Jesus sempre vamos estar sanos e llenos do Espírito, não? Sempre, llenos da atuação do Espírito Santo, a não ser que nós outros não queiramos. Se queremos, vamos estar sempre llenos da atuação do Espírito Santo. Então, vivemos numa época tão mala que os que se dizem cristianos, não? Baseiam-se na palavra de Deus de uma maneira errada, equivocada. Ou seja, então se eu me quedo sem rumo, perdido, pastor, pero que quereis dizer? Qual é a verdade então? Bueno, congregue-se acá, escute a palavra. Eu creio que eu estou predicando a verdade. Se não estou, busquem, digam a mim também, pastor, me parece que não está correto nisso. Bueno, sentamos charlando. Eu sempre me pongo nessa posição, não? Não como o sabedor de todo e o dono da razão, pero o dono da razão e o sabedor de todo até um certo nível. Eu sei todo até um certo nível. Depois já não lo sei, e vós me pode ajudar a saber também. E juntos podemos averiguar. Será que esse movimento tal cristiano, será que essa maneira tal de levantar as mãos ou de fazer a liturgia, não? A liturgia é a maneira que hacemos acá, não? Tocamos, cantamos e tem que levantar a manito, senta, levanta, ou tem que orar de rodilha, ou tem que ajudar não sei quantas vezes no dia. O que está certo. Então, vamos aprender com a palavra de Deus, vamos aprender com os cristianos, os primeiros cristianos, como eles haciam. Vamos entender que como eles haciam também é uma aplicação para seus dias. Por quê? Porque eles estavam entregues à obra de Deus muito mais tempo que nós outros. Hoje nós outros não podemos. Sim ou não? Não podemos. Por quê? Porque trabalhamos, estudamos, temos tantos quehaceres. Por isso que existe a figura do pastor, que é o tipo ao qual está separado para poder ser mais, vamos dizer assim, na obra de Deus, não? Para poder se dedicar mais, ler mais, estudar mais, para poder ajudar os irmãos e tudo mais. Pero, que tem a ver tudo isso, pastor? Tem a ver com a vida espiritual, sim, porque a vida espiritual é búsqueda. Andar na carne não é solamente praticar as obras da carne, é nesse sentido de matar, roubar, prostituir-se, adulterar, que seja, aí, nosso irmão, eu ia dizer nosso irmão Romanos, porque estou aqui em Romano, nosso irmão Pablo, acá estou abrindo Gálatas, ele mesmo nos dá uma lista, não? Não só em Gálatas, não, ele dá uma lista em outros lados também, que seja acá, as obras da carne, quais são? Idolatria, hechiçaria, enemistade. Não quer dizer que se estamos cometendo essas coisas solamente estamos em la carne, não? Pleitos, selos, iras, contendas, dissensões, heresias, envidias, homicídio, borrachera, orgia, e aí vai, a lista é enorme.
Pero às vezes cometemos isso, entre comillas, piamente. Como? Cristianamente, eu idolatro a um predicador. Não tem que idolatrar nem a figura de tu pastor. Se eu sou tu pastor, não tem que idolatrar a mim. O único que deve ser idolatrado, adorado é Deus. Ele deve ser adorado sempre. A Nádia. E veio que às vezes idolatramos figuras. Não, esse é um grande predicador. Esse é um grande músico. Me gusta de músicos, há muitos músicos que me gustam pela maneira que executa o instrumento, pero tampouco devo adorá-los. Não devo pô-los em lugar de Deus, ou que tenham uma verdade absoluta, porque tudo isso me rouba a minha espiritualidade. Eu estou falando dele profundo do cristianismo, não dele que o cristianismo nos ensina em si, que é leito de congregar, de dizimar, ofrendar, ajunar, de tudo isso. Tudo isso tem que ser, pero tem que ser com amor, com entendimento, espiritualmente. Porque acá Pablo ele habla, porque não vivo mais segundo a lei da carne, da lei do pecado, e tampouco da lei do Antigo Testamento como um rito. A lei do Antigo... então você não me serve a Bíblia, pastor? Não me serve o Antigo Testamento? Já me hablaram isso várias vezes, já me fizeram essa pergunta várias vezes. Lógico que te serve, pero não serve literalmente, serve o espírito dessa lei. Qual é o espírito dessa lei? É o entendimento que dói a ella. Por exemplo, eu sempre cito essa lei, porque é uma lei que hoje realmente não nos serve, vamos dizer, para nada. Não, sim, nos serve. E vou dizer como nos serve. Bueno, a lei, no Antigo Testamento, diz quando é tipo for ao banho, não? Vai ao banho, dá tanto espaço de tu tenda, água um agorreiro, água aí tus cositas, tapia. Então, para que me serve isso hoje, se tenho um banho em minha casa? Me serve para demonstrar o quão bom era Deus, que deu instruções a eles de detalhes do cotidiano, de seu cotidiano. Por quê? Porque eles eram médios assim, primatas. Não estou falando que o homem evolucionou do mundo, pero eram mal educados, eram como um bicho, estavam recém começando a ser gente, a ser povo de Deus, a entender como se adorava a Deus verdadeiramente. Então, Deus separou para eles ritos específicos, para que eles entendam quem era Deus e como Deus actuava, porque eles entendiam como os deuses del egípcio, não? De Egipto, como os deuses egípcios. E os egípcios tinham Deus para cada coisa, praticamente, não? Para o sol, para a luna, para a cosecha, para a terra, para o fogo, para o aire. E cada um era um Deus e se adorava de uma maneira e se hacía de uma maneira. Então, eles estavam... Deus agarrou esse povo, sacou eles daí com essa mentalidade de escravo e deu a eles uma lei. E essa lei representa a vida para eles. Pero essa lei para nós outros, se cumprimos, e para eles também, se eles cumprissem solamente por cumprir, simbolizava a morte. Por quê? Porque eles não iam poder cumpri-la toda e iam ser culpáveis de toda a lei. Então, pero por que simbolizava a vida? Porque dava instruções a eles para viver bem em sociedade. E é isso que Deus nos bendice. E é para isso que Deus nos deu sua lei e nos ensina que a lei é espiritual, para andarmos segundo o Espírito e não segundo a carne. Bueno, termino, vamos fazer uma oração para terminar. Padre, glorificado e exaltado seja tu nome, Senhor. Nessa manhã quero te glorificar e te exaltar uma vez mais, porque tu eres bueno, tu eres perfeito, tu eres maravilhoso, tu eres digno de honor, de glória, digno de adoração. Deus majestoso, te damos glória nessa manhã, Senhor, e te rogamos que essa palavra não saia de nossas vidas, que podamos, Senhor, interiorizá-la em nossos corações e podamos entender a lei de tu Espírito em nossas vidas actuando, para que não vivamos barro a lei da carne, para que todo o que vayamos a ser, seja para glorificar e exaltar tu nome, que seja para adorar a ti, Senhor. Tu eres um Deus todo poderoso, um Deus todo maravilhoso, e te damos graças
en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, hermanos, por cada uno que ha venido.